6 habilidades, é coisa pra caramba, tá? Fique à vontade para é, fique à vontade para questionar a hora que você quiser, tá? E se você está aí acompanhando pelo YouTube, que essa aula vai ficar disponível no YouTube, a primeira eu tive um probleminha técnico aqui e eu acabei não conseguindo disponibilizar. Essa eu espero que eu consiga, né? Eu vou estar disponibilizando ela no YouTube. Se você estiver no YouTube, embaixo na descrição vai estar o link para acessar o grupo nosso do WhatsApp, para você participar, tirar dúvidas, tem uns desafios que eu estou lançando aí, né? Também para poder praticar. Então é isso, galera. Vamos começar. Chega de enrolação. Qualquer dúvida é só perguntar para o tio Fá aqui, que o tio Fá dá um jeito. Então vamos lá. Revisando então, galera, o que a gente viu na aula passada. Só que, evidentemente, de maneira sucinta. Então, nós tivemos a primeira Revolução Industrial lá no século XVIII, lembra dela? Que aconteceu no Reino Unido ou Inglaterra. Lembrando que Reino Unido é uma coisa e Inglaterra é outra, mas nesse caso aqui é a mesma coisa. Qual que é a essência da primeira Revolução Industrial, apesar de tantas invenções, de tantas coisas, digamos assim, que ocorreram junto com a Revolução Industrial? O desenvolvimento da máquina a vapor. Por quê? Porque a máquina a vapor revolucionou o sistema de transporte. Ela permitiu o desenvolvimento de trens e, consequentemente, das ferrovias, e também do barco a vapor. Qual é a vantagem dos dois? O barco a vapor substitui o barco a vela, não depende mais do vento para andar. E o trem? E o trem substitui o jeguinho ou o cavalo. Então, facilitou o deslocamento por terra. O que os dois têm em comum? Aumentou a velocidade e a eficiência dos meios de transporte da época. Aí vem a segunda revolução industrial no século XIX, principalmente nos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Qual é, entre muitas técnicas desenvolvidas, a essencial, a que vai, de fato, marcar o fim da primeira revolução industrial e o início da segunda? A eletricidade. Por quê? Porque a eletricidade vai permitir um monte de coisa, entre elas o trabalho durante 24 horas por dia, ou você estudar para o Enem numa quinta-feira à noite, às 9 horas da noite, com o tio Fá, através do seu smartphone ou computador. Se não fosse eletricidade, esculhambou o processo. E é claro, a eletricidade ela vai permitir o desenvolvimento do avião, do telefone, e junto com a eletricidade, né, o automóvel. Então, avião e automóvel, eles vão revolucionar ainda mais o deslocamento, né, o avião pelo ar, o automóvel pela terra. Já o telefone, ele vai revolucionar o quê? Os sistemas de comunicação, né? Então, a comunicação entre os lugares, entre as pessoas, entre os países, as trocas de informações, elas vão ser mais intensas e vão ocorrer a partir do telefone, certo? Aumentando o quê? A velocidade e a eficiência dos meios de transporte e comunicação. Bom, aí nós vamos então para a terceira revolução industrial, que ela vai ocorrer aonde? Lá no século XX, nos mesmos países da segunda revolução industrial. Vamos lembrar: Estados Unidos, Alemanha, Japão. Qual que é a técnica que vai revolucionar o processo? A técnica é essa que eu estou utilizando agora para fazer essa aula com vocês, que é o computador. Por que o computador vai revolucionar a bagaça toda? Ora, porque agora o computador, apesar dele servir para jogar, para fazer um monte de coisa, ele computa, ele faz conta. Então, ele faz conta muito melhor do que eu e você. E essa justamente a graça do computador. Então, ele vai revolucionar totalmente, contribuindo principalmente para os meios de comunicação. Qual deles? As redes, e principalmente a rede de internet, a rede mundial de computadores, que é essa que nós estamos utilizando neste exato momento. Além, é claro, dos smartphones, que você talvez esteja acompanhando essa aula por um smartphone. Então, repare que a comunicação vai ficar muito maior e muito mais eficiente. Então, as três revoluções industriais elas vão contribuir para quê? Para aumentar a velocidade e a eficiência dos meios de transporte e de comunicação. Ok? Então, esse ponto aí você não pode esquecer. Segundo ponto que a gente viu na aula passada, as etapas do capitalismo, do mercantilismo, concorrencial, monopolista e financeiro. Lembrando que o capitalismo do mercantilismo, mercantilista,
é também chamado de pré-capitalismo, né? Os teóricos chamam essa fase de acumulação primitiva do capital, certo? Você vai lembrar, é aquilo que você estuda lá em história, quando Cabral chegou no Brasil. Ah, aquilo é uma fase do capitalismo? É, o pré-capitalismo, na verdade, o mercantilismo. Qual que era a ideia daquela época? Acúmulo de metais preciosos, destaque para o ouro, prata e diamantes, apesar do diamante não ser um mineral, mas deu para entender, né? E, é claro, de especiarias, ou de comércio de itens interessantes aos europeus, como a cana-de-açúcar. Ora, isso vai permitir que nações como Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda venham ter um grande desenvolvimento e um grande acúmulo de capital nesse período. No caso da Inglaterra, ela vai conseguir transportar isso para o quê? Para a Revolução Industrial. Aí vamos entrar então nas três fases reais do capitalismo, começando pelo concorrencial, né? O capitalismo concorrencial, bem como o mercantilismo, todos os dois são próprios da primeira Revolução Industrial. As primeiras indústrias surgindo, as primeiras indústrias que concorrem entre si, né? A livre iniciativa, aquela coisa linda, maravilhosa. Aí vamos então para o capitalismo monopolista. O que acontece? As corporações elas crescem, elas aumentam e começam a engolir as menores, começando o quê? A formar grandes monopólios, né? Uma empresa começa a controlar todo um setor. Isso é próprio da segunda revolução industrial, tá? Então a segunda revolução industrial ela pega o finzinho do capitalismo concorrencial e o início do capitalismo monopolista. Depois nós temos então o que? O capitalismo financeiro, que é próprio da terceira revolução industrial, mas que vai pegar um trechinho final ali do monopolista. O que tem de essencial no capitalismo financeiro? O desenvolvimento, o atrelar a indústria com o financeiro, com os bancos, com as bolsas de valores. Isso vai permitir ainda mais a expansão do capital. Não mais dentro daquele paizinho, Reino Unido, não mais agora dentro dos Estados Unidos, Alemanha e Japão, agora no mundo inteiro. Ok? Qualquer dúvida é só falar, hein? E aí, então, nós vamos ter os modelos produtivos, né? Então, até a crise de 1929, no mundo, predominava o quê? O sistema do liberalismo, certo? Isso, esse mesmo, do Quesnay, do Mill, do Adam Smith, do Haeckel, né? São os teóricos do liberalismo, né? Como você pode imaginar, vai pegar basicamente a primeira revolução industrial e uma parte da segunda revolução industrial, né? Então, o liberalismo econômico ele prega o quê? O Estado mínimo. O Estado não deve intervir na economia. O famoso laissez-faire. Lembra dessa frase do Mills? Né? Ou seja, o deixar e fazer, deixar e acontecer. A economia se adapta. Se adapta como? Com a lei da oferta e da demanda, oferta e procura, que você já estudou lá quando leu sobre Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, livro belíssimo, é domínio público, você acha fácil na internet, leia lá. Então, o que diz a lei da oferta e da procura? Que quanto maior a oferta de um bem e menor a procura por ele, o que acontece? O preço, quanto maior a oferta, menor a procura, o preço despenca, tem muita oferta do produto. E o oposto, né, quanto menor a oferta e maior a procura, maior o preço. Não entendi, professor. Vou traduzir para você. Você foi lá na feira, se você está vendo esse vídeo aí depois no YouTube e não sabe de onde eu estou falando, não tem problema, escolhe a feira que você quiser ir, mas aqui em Porto Seguro você vai lá na feira do Campinho lá no sábado e você quer comprar laranja. Só tem todo mundo vendendo laranja, é época de laranja, tem laranja pra caramba. E tem pouca gente querendo comprar laranja. O que o feirante faz com o preço? Ele diminui, porque ele quer vender, né? E o oposto? O oposto, você vai comprar laranja, um monte de gente que resolveu fazer laranjada ao mesmo tempo, numa época que não é época de laranja. Tem um feirante só vendendo laranja. O que vai acontecer com o preço? O preço vai aumentar. Lei da oferta e da procura. Vamos falar de uma etapa mais recente. Nessa aula nós estamos ocorrendo no final do mês de outubro de 2020 e o preço do arroz disparou. Por quê? Porque a oferta de arroz para o mercado interno no Brasil diminuiu, né? Porque o dólar disparou, o que os comerciantes estão fazendo? Vendendo para o mercado externo, vende dólar, os comerciantes, os produtores estão felizes da vida, e nós se lasquemos, né? Então, o que acontece? Diminui a oferta de arroz no mercado interno, o que acontece com o preço do arroz? É esse mesmo que você está vendo lá no mercado.
Então, liberalismo econômico. O liberalismo econômico ele vai entrar em falência quando? Na crise de 1929, a maior crise do sistema capitalista, certo? Quando quebra a Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Por causa da superprodução do sistema fordista. Então está aqui, ó, sistema fordista. E também, é claro, do Taylorismo. Lembra do Fordismo? Produção em série, né? Taylorismo, no menor tempo possível. Geralmente, quando se produz em série, é no menor tempo possível e vice-versa. Então, a gente junta os dois e põe no mesmo pacote, né? Então, o que era o Fordismo e o Taylorismo? Produção em série, geravam muito estoque. Estoque é o que a gente chama de capital estático. A empresa gastou para produzir, mas não vendeu. Então, ela tem prejuízo enquanto não vende. Olha o tamanho do problema. Além disso, o trabalhador é especializado em uma única função, a qualificação é muito baixa. Então, são as essências do Fordismo. E além, é claro, do produto final, ele é extremamente homogêneo, não tem grandes diferenciações entre um produto e o outro, né? Então, o Fordismo de Henry Ford, né? E vai desenvolver o seu Ford T pretinho. Então, o cara chegava lá para comprar o carro, eu quero um vermelho. Não tem, só tem preto. Por quê? Porque eu produzi preto. Não gostei, problema seu. Ou você leva o preto ou não leva, entendeu? É mais ou menos essa lógica. Então, lá no sistema fordista. Professor, ainda existe Fordismo e Taylorismo nos dias de hoje? Sim. Você consegue ver isso relativamente simples quando você entra numa rede de fast food, por exemplo, no McDonald's. Se você for no McDonald's, você vai ver claramente o sistema fordista em prática. Como assim? Vamos lá, vamos repetir as características do Fordismo. Baixa qualificação profissional e o trabalhador especializado em uma única função. Então, quando você vê lá o pessoal do McDonald's trabalhando, tem o quê? Tem um cara lá só para fritar a batatinha, outro só para montar um hambúrguer, outro só para fritar o hambúrguer, outro só... Entendeu? Cada um faz uma coisinha específica. Qual é a qualificação exigida para o cara que vai fritar a batatinha? Nenhuma. Acho que não precisa nem ser alfabetizado, né, para fritar a batatinha. Então, não precisa de grandes qualificações. A produção em série, os produtos são homogêneos. Ah, mas não tem só um hambúrguer, tem vários. É, tem vários. Você quer deixar o tio do McDonald's doido? Chega lá, escolhe um lanche que você quiser e depois pede para tirar alguma coisa. Você vai ver o desespero lá na cozinha lá dentro. Entendeu? Porque os caras não estão acostumados com isso. E é claro, produção no menor tempo possível. Já viu o tempo que demora para um lanche do McDonald's ficar pronto? Pois é. Então, o que eu falei para o McDonald's é claro que serve para o Burger King, serve para o Bob's, serve para o fast food se quiser. Bom, o sistema do liberalismo econômico ele entra em falência e em 1930 um presidente dos Estados Unidos chamado Franklin Delano Roosevelt ele vai eleger um cara, um ministro da economia chamado John Maynard Keynes. O John Maynard Keynes ele vai propor uma série de medidas para reestruturar a economia dos Estados Unidos com maior intervenção do Estado na economia. Esse modelo ficará conhecido como keynesianismo. Tem uma galera que confunde isso com socialismo porque o Estado intervém demais na economia, mas não tem nada a ver com socialismo. Isso são características, esses modelos são características do capitalismo, tá, meu querido? Não confunda as coisas. Então, o keynesianismo é o quê? Intervenção do Estado na economia. Ele vai regulamentar a economia. Ele não vai dizer o que vai produzir como no socialismo. Cuidado para não confundir. Tá? Então, no keynesianismo, o Estado vai decidir, vai regulamentar, vai criar agências de regulamentação para quê? Para evitar uma nova crise. Vai dar certo? Vai tirar os Estados Unidos do buraco, vai dar tudo certinho. Só que lá em 1970, vai surgir os novos liberais, que vão ficar conhecidos como neoliberalismo, certo? A gente vai falar um pouquinho mais do neoliberalismo lá na frente. O neoliberalismo está associado ao modelo do toyotismo e do volvismo. Lembra do toyotismo? O toyotismo é praticamente o oposto do fordismo, tá? Não tem estoque no toyotismo, a produção é sob a demanda, certo? A alta especialização do trabalhador, os produtos são extremamente heterogêneos, certo? Exemplo moderno, pessoal. Simples, vai numa pizzaria. Não precisa ir na fábrica da Toyota, não, que foi que inventou o modelo. Vai numa pizzaria da sua melhor escolha. Por quê? É toyotismo purinho, meu querido. Vamos lá, pensa aí comigo. Na pizzaria que você quiser. Ó, o produto é heterogêneo? Pra caramba.
Qualquer pizzaria que se presta tem pelo menos uns 30 modelos de pizza diferentes para você escolher. Você pode tirar coisa e colocar coisa, fazer o diabo lá que a pizza sai. Outra coisa, tem estoque? Não tem estoque. No máximo de matéria-prima ali para fazer a produção, mas a pizza em si ela não fica pronta antes de você fazer o pedido. Primeiro você faz o pedido, depois a pizza fica pronta. Outra coisa, alta especialização do trabalhador. O cara que faz a pizza tem que manjar dos parangolé ali, senão o negócio, a pizza não sai. Isso se bobear não foi ele mesmo que atende e fez que anotou seu pedido, ainda tem essa, né? Então repare que no sistema do Toyotismo, a alta especialização do trabalhador. O volvismo é uma característica recente que acabaram incluindo junto do Toyotismo, que é a valorização do empregado, certo? Então, o que acontece? Então, o volvismo é a valorização do empregado, certo? Com a ideia de que, foi desenvolvido lá na Volvo, que um empregado feliz ele vai produzir mais. É isso aí, volvismo. Então, vamos lá. Então, o aumento da velocidade e eficiência dos meios de transporte provocada pelo quê? Por essas 3 etapas da Revolução Industrial aqui, ó. Vamos lá, continuando, né? Então, isso vai contribuir para quê? O aumento do deslocamento de pessoas no mundo, né? Se você tem avião, se você tem automóvel, se você tem barcos, etc., o fluxo de pessoas em escala mundial vai crescer absurdamente. Não só as pessoas, as empresas também. Então, se você está no nosso grupo do WhatsApp Geografia, deve ter reparado que eu coloquei algumas questões ao longo do dia sobre fatores locacionais de indústrias, né? Os fatores locacionais das indústrias está relacionado a quais fatores são mais importantes para a localização das indústrias. Então, a indústria ela vai se deslocar, podendo se localizar em outros lugares, por quê? Porque o transporte é eficiente e a comunicação é eficiente, né? Mas que indústria vai ser? As multinacionais? Não. Não existe multinacional, meu querido. Não existe. Ah, mas jornalista fala. Nem todo jornalista é inteligente. Então, o que acontece? O multinacional não existe. Vou te provar por quê. Multinacional. Vários, nacionais, nações. Quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa ela tem sede em mais de uma nação. Você conhece alguma empresa assim? Você falar uma única, pode me falar e o termo multinacional passa a fazer sentido. O que existe são transnacionais. São empresas que têm a sede em um local, um centro de decisório em um, e a planta produtiva, a unidade produtiva em outros países. Exemplo, a Volkswagen, uma empresa alemã que tem uma unidade produtiva lá em São Paulo. Outro exemplo, a Ford, uma indústria estadunidense que tem uma unidade produtiva aqui em Camaçari, na Bahia. Ok? Outra coisa é o capitalismo financeiro, que foi permitido justamente pelo aumento da velocidade eficiente dos meios de transporte e comunicações, que potencializou as empresas transnacionais. Como se isso não fosse suficiente, você tem que lembrar de uma coisa, meu querido. Até a década de 90, o mundo era dividido entre capitalismo e socialismo. Lembra? Estados Unidos, União Soviética. Em 89, queda do Muro de Berlim. Em 1991, a União Soviética, país socialista, deixa de existir, pondo fim ao que nós chamamos de socialismo real. Ah, mas ainda tem Cuba, tem Coreia do Norte, tem... O que mais? Vietnã. São países socialistas? São. Se somar tudo, não dá um. Entendeu? Então, na prática, não tem representatividade, né? E não são tão socialistas assim. É igual a China. A China é um jabaculê muito louco que a gente vai discutir na quinta-feira que vem. E a China diz que é socialista, mas na verdade ela pratica um negócio muito louco que eu acho que só existe na China, chamado socialismo de mercado. A gente vai ver isso na próxima aula. Fique tranquilo. Então, o fim do socialismo real põe fim à Guerra Fria. Então, isso tudo contribui então para a formação do quê? Da globalização. Certo? O que é a globalização? O aumento do fluxo de pessoas, capitais, serviços entre os países em escala o quê? Mundial, planetária, global. Por isso o termo globalização. Tá claro? Pois é. Então, o que acontece? A globalização ela vai permitir a internacionalização tanto das finanças quanto da produção.
Isso vai provocar alterações na DIT, na Visão Internacional do Trabalho. Já vou falar dela mais à frente. No caso da internacionalização da produção, nós voltamos aqui para as transnacionais. As transnacionais, as grandes transnacionais, elas vão provocar a fragilização dos estados nacionais. Por quê? Imagina uma mega empresa como a Coca-Cola, né? Ela tem muito capital. Se a Coca-Cola fosse um país, ela seria o 8º país mais rico do mundo. Então, ela com certeza ela tem muita força para discutir com os países, os estados nacionais, leis ambientais mais flexíveis, leis trabalhistas mais flexíveis para ela, entende? Então, aqui no Brasil, por exemplo, isso vai refletir na abertura de capital durante o governo, primeiro no governo Collor, lembra do governo Collor, curtinho governo Collor, 1990-92, ele sofre impeachment, entra o vice dele, o Itamar Franco, novas eleições, aí sim, nós temos um governo do Fernando Henrique Cardoso que dura 8 anos, são 2 mandatos de 4 anos. Nesse período, vai ocorrer o quê? O Brasil vai implementar o neoliberalismo. Eu escrevi errado aí, me desculpa, é neoliberalismo. Ou seja, a redução da intervenção do Estado na economia. A redução da intervenção do Estado na economia, né, deixando as empresas mais livres, leves, soltas e à vontade, vai fazer com que o próprio Estado Nacional fique mais frágil perto às demandas das empresas, né? E essas finanças, né? A internacionalização das finanças vai refletir aonde? Nas bolsas de valores, como a antiga Bovespa, né, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, atualmente chamada de B3, que vai discutir, vai negociar papéis de empresas no mundo inteiro, né? Isso vai contribuir para o que a gente chama de capital especulativo. São pessoas e empresas que compram ações com o único e estrito objetivo de aumentar os seus ganhos, não de contribuir para o desenvolvimento da empresa, né? Isso vai contribuir para a formação de 2 crises, a primeira de 98 e a outra de 2008. De 98, vamos lembrar aí, é a crise dos tigres asiáticos, que começa lá na Tailândia, afeta a Coreia do Sul, afeta a Rússia, afeta o México, afeta a Argentina e vai sobrar para o Brasil aqui. Viu como é que é? Vamos repetir, Tailândia foi a crise imobiliária da capital Bangkok, na Tailândia. Vai afetar empresas da Coreia do Sul, porque tinha ações aplicadas na Bolsa de Bangkok. Que vai afetar a Rússia, que tinha ações na Coreia do Sul, que vai afetar o México, que tinha ações na Rússia, olha só. Que vai afetar a Argentina, que tinha ações no México, e vai afetar o Brasil, e já sabe o sistema, né? A coisa vai ser tão feia que o Brasil vai ter que recorrer ao Fundo Monetário Internacional para poder saldar suas dívidas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Em 2008, vamos ter o quê? A crise imobiliária lá nos Estados Unidos. Lembra? Crise de capital especulativo também. Vai fregar aqui no Brasil. Oi, pode falar. Professor, Marique, deixa eu perguntar. Essa crise imobiliária foi aquela que eles colocavam os imóveis de um valor e depois aumentava os juros e aumentava até a pessoa perder a casa? Né? Mais ou menos isso, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos? Vamos falar dela aqui rapidinho, né? Tá bom. A crise de 2008 nos Estados Unidos, ela começou assim. É que o sistema lá dos Estados Unidos tem o que eles chamam de hipoteca, né, da casa. É muito parecido com aqui no Brasil, né? O sistema de hipoteca aqui no Brasil, como é que funciona se você quiser comprar uma casa? Você descobre a casa que você quer comprar, você vai até uma corretora, essa corretora vai até e você vai até um banco, se você não tiver o dinheiro, para financiar a casa. Você vai dar uma parte do valor na entrada e o restante você vai dividir aí em suaves prestações o resto da sua vida. E o que acontece? Você vai comprar a casa, você vai pagar a casa. Se você ficar mais de 3 meses sem pagar a casa, sua casa vai a leilão. Ponto. É assim que funciona aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, como é que funciona? É a mesma coisa. Só que a diferença é que o cara pode comprar a casa muitas vezes sem dar nada de entrada, né? Os juros da economia dos Estados Unidos sempre foi muito baixinho, então isso contribui para esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Os financiamentos imobiliários geralmente são muito extensos,
né? São 30 anos, 35 anos, é tempo pra caramba. Banco não quer casa, banco quer dinheiro. Então, o que que acontece? Quando o cara, lá nos Estados Unidos, quando o cara financia o imóvel, ele começa a receber, ele vai pagar aquele financiamento evidente. O banco, ele quer receber o dinheiro? Quer, o mais rápido possível. Então, o que, que ele vai fazer? Eles inventaram um negócio que chama o seguinte, é você vender o título da dívida. Então, você pega a dívida, transforma num título e vende ela. Tem quem compre isso? Tem. Por quê? Porque o cara vai pagar direitinho, e o banco vai receber o dinheiro na hora, vai ficar feliz da vida, né? O banco vai ficar feliz da vida e o dono e a outra pessoa, ela vai aceitar comprar uma dívida porque ela quer receber muito mais no futuro, óbvio. Então vai ficar todo mundo feliz da vida. Só que assim, há de convir comigo que existem pessoas que pagam as suas dívidas direitinho e tem aquelas pessoas que pagam uma hora paga, outra hora não paga, outra hora a casa vai para leilão, é uma zona, né? Então, como é que um banco vai garantir que existe um bom pagador e um mau pagador? Então, vai entrar algumas agências de classificação de risco lá nos Estados Unidos. Essas agências, como, por exemplo, a Standard Poor's, a Fannie Mae, por aí vai, elas vão classificar esses pagadores. Os bons pagadores, eles chamaram de prime. Os mal pagadores, eles chamaram de subprime, certo? Só que o que acontece? O subprime, ele tem mais risco. Então, não é todo mundo que quer comprar um título de um subprime. Já os primes têm baixíssimo risco de não pagar, de não receber, então as pessoas querem comprar os primes. O que, que o banco vai fazer na ganância? Vai começar a classificar os subprimes, junto com as agências de regulação, como prime. Olha a sacanagem. Para poder comercializar mais fácil o título. Não obstante, o que, que acontece? O mercado imobiliário dos Estados Unidos estava superaquecido. Então, vamos pegar um exemplo. Uma casa que valia $100 mil e o cara vai lá e compra e financia a casa. No mês seguinte, como tem muita gente procurando casa para comprar, o que, que acontece com o preço? Lei da oferta e da procura. Quanto maior procura, menor a oferta. O preço aumenta. O preço de mercado da casa aumentou. O que, que aconteceu então, meu querido? A casa, em vez de valer 100, valia 150 mil. Aqui no Brasil, se você compra uma casa por 100 mil e ela passa a valer 150 mil, tenta negociar no banco para você ver se ele vai deixar, ele vai aumentar o seu crédito para você ver. É raro acontecer, nem sempre vai. Lá nos Estados Unidos, não. Se o cara chegava para o banco e falava, eu financei minha casa aqui por 100 mil, mas ela está valendo 150. Aí o banco falou, 150, o que o banco pensa? Se o cara não pagar, eu tomo a casa. Lindo, não tem problema. Aí o que, que o cara fazia? Ele pegava esse dinheiro e investia? Não, ele comprava outra casa. Ou ele torrava o dinheiro, pior ainda, com viagens, etc. Né? Então, não era raro o cara ter 3, 4, 5 casas hipotecadas, ou seja, financiadas. Aí acontece um problema, né? O governo dos Estados Unidos, por algum motivo, não precisa de muitos, não, por exemplo, aumenta um pouquinho da inflação, né? As casas sempre aumentando de preço, isso vai gerar uma crise inflacionária. Para conter o aumento da inflação, o que, que o governo faz? Ele aumenta a taxa de juros no Banco Central. Aumentando a taxa de juros, os bancos têm os seus juros atrelados a essa taxa de juros do Banco Central. O que eles vão fazer? Eles vão aumentar os juros também. Aumentar os juros também facilita o financiamento de imóvel? Não. Aí o que, que acontece? A bolha estoura. Então o que, que o cara vai ter que fazer? Ele vai ter que pagar a casa, em vez de ficar comprando casa doideira. Só que aí o que acontece? Às vezes o cara fala, não tenho dinheiro para pagar, a casa vai a leilão. Aí o que, que o banco faz? Ele pega a casa, leiloa ela e pega o dinheiro, né? Isso. Se for uma casa aqui, outra ali. E se for todo mundo? E se for todo mundo perdendo a casa, todo mundo leiloando a casa ao mesmo tempo? Não tem tanto comprador assim. O país entrou em crise. O que, que aconteceu? O banco fica com um monte de casa e sem dinheiro. Banco com casa sem dinheiro, o que acontece com o banco? Ele fale. As agências reguladoras vão junto. E o pessoal que comprou os títulos se lascou também.
É a famosa crise de 2008, a crise imobiliária. Se os bancos vão à falência, as pessoas perdem seu dinheiro, elas diminuem seu ritmo de seu capital e, consequentemente, elas vão comprar menos no mercado internacional. Os países vão vender menos para os Estados Unidos. Entre eles, quem? O Brasil. Pronto. Tá lindo. Como diria o nosso ex-presidente Molusco, o Lula, né? Vai ser só uma marolinha. Não foi, não. Né? Mas é isso. Respondi a dúvida? Respondeu sim. Eu não quero tomar banho agora. Maravilha. Então, continuando aqui, movimentos migratórios vão aumentar, né? Com o aumento do deslocamento de pessoas, vai aumentar também os movimentos migratórios, principalmente do sul para o norte. O que é isso, pessoal? Quer dizer que o pessoal vai sair dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Muito fluxo migratório nesse sentido, tá? Então você já deve ter visto de muito brasileiro que migrou para os Estados Unidos, muito africano, asiático migrando para a Europa e por aí vai, tá? E como se isso tudo não fosse suficiente, temos também, é claro, não coube aqui no esqueminha que eu fiz, mas temos também, é claro, os blocos econômicos, como o Mercosul, que vão surgir nesse período, né? O Mercosul em 92, a União Europeia em 91, o antigo NAFTA, né? Estados Unidos, Canadá e México, atualmente o USMCA, né? Trocou de nome. Nesse período também, tudo nesse período pós-União Soviética, né? E, é claro, vamos ter também a cultura de massa. O que é isso? São aquelas culturas hegemônicas de países hegemônicos. O que são países hegemônicos? Que dominam um determinado setor mundial. E essa cultura ela vai ser passada para a gente como se fosse algo normal. E eu e você vamos querer consumir isso. A gente aqui com um agravante. Como se o outro fosse melhor e o nosso não fosse. Esse é o pior da globalização em relação à cultura. Quer ver um exemplo? Eu acredito que você consegue me citar aí com facilidade 10 filmes estadunidenses. Mas se eu pedir os mesmos 10 filmes brasileiros, você vai ter que passar um pouco mais de aperto. Você pode até conseguir citar, mas já vai passar um pouco mais de aperto. Ah, mas é claro, os Estados Unidos é um país importante. Então cita aí 10 filmes argentinos, que é um país vizinho nosso aqui do lado. Tá entendendo? Então, repare como a cultura dos caras acaba sobressaindo sobre a nossa. Você vai no cinema, não é difícil você encontrar um filme estadunidense em cartaz. Você tá um dia à noite, como hoje, quinta-feira ou amanhã, e vai pedir uma pizza, você vai pedir um delivery. Né? Você não faz um pedido de entrega, faz um delivery, né? Você vai comer no McDonald's, no Bob's, no Subway, né? As grandes redes de fast food, né? E por aí vai. Então repare como essa cultura de massa ela acaba e claro a música, né, além do cinema, o modo de se vestir, usar calça jeans, por exemplo, né? Grandes marcas, né, como a Nike, por exemplo, estadunidense, acaba virando símbolo de ostentação, possuir, né? Então essa cultura de massa, né, vai sendo proliferada pelo planeta. Bom, com isso, aí é claro, não podia deixar de falar dele, o coronavírus, que está obrigando a gente a fazer essa aula remota, né? Vamos lembrar do coronavírus? Você já deve estar de saco cheio de saber dele, mas vamos lá, rapidinho. O coronavírus ele vai surgir, a primeira noção dele, a primeira vez, quando? Em dezembro de 2019. Ele é um vírus da variação corona, que vai desenvolver uma doença, que é do vírus corona, é um coronavírus, no ano de 2019. Aí a doença passa a chamar Covid-19. Ela vai surgir aonde? Na cidade de Wuhan. Onde é que fica Wuhan? Na China. E Wuhan é o quê? Wuhan é uma metrópole chinesa, um tecnopolo enorme. A gente discutiu hoje no grupo, né, do WhatsApp, que são tecnopolos, né? São centros que têm grandes empresas de pesquisa e tecnologia e desenvolvem produtos de alta tecnologia. É uma cidade enorme, com 11, 12 milhões de habitantes, né? E, por ser um centro econômico importante, tem pessoas do mundo inteiro que vão para lá, entre eles brasileiros, claro.
E vão como? De avião, meu querido. Ó, o avião aqui, ó. Deslocamento, eficiência de transportes, ó. Aí o que acontece? O cara pega o vírusinho lá, entra dentro do avião e vem para o Brasil. Ou para o restante do mundo. É disseminação em massa de uma doença como o coronavírus. Viu como é que a globalização aparece? Como, inclusive, ela deve aparecer no Enem deste ano, aliás, do ano que vem, né? Janeiro do ano que vem. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ter uma questão de globalização associada ao coronavírus. Se não tiver, nem graça tem. Né? Não faz nem sentido. Né? Isso se a prova inteira não for do coronavírus. Né? Então, mas se cair coronavírus, vai cair na globalização, é certeza. Aí, ó, o tio Fá te deu pelo menos uma questão de brinde. Não esquece de chamar o tio Fá pro churrasco, hein? De quando você entrar na federal que você quer, né? Claro. Bom, vamos praticar. Enem de 2009, né? O intercâmbio de ideias, informações e culturas através do meio de comunicação imprime mudanças profundas no espaço geográfico e na construção da vida social, na medida que transforma os padrões culturais e o sistema de consumo e de produção, podendo ser responsável pelo desenvolvimento de uma região, a famosa globalização. E esse texto aqui está dentro, foi retirado de um livro de um geógrafo muito importante brasileiro, apesar do sobrenome esquisito, eu coloquei a resposta de sacanagem, desculpa, do Rogério Hasbar, né? Muitos meios de comunicação frutos de experiência da evolução científica acumulada foram inventados ou aperfeiçoados durante o século XX e provocaram mudanças radicais no modo de vida, como, por exemplo, eu coloquei a resposta, né, sem querer, foi mal, a criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação de redes de fast food, aquilo que eu estava falando com vocês da cultura de massa, né? Então, divisão internacional do trabalho. No colonialismo, você já estudou metrópoles, colônias, né? As colônias enviavam matérias-primas, as metrópoles produtos manufaturados. Durante o imperialismo, a coisa aumentou, porque você tinha as antigas colônias, que agora são países de centro-periferia ou países emergentes, como é o caso do Brasil. Você tem as novas colônias lá na África, e você tem as grandes metrópoles, como Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, etc. Tá vendo a largura da seta? Quanto mais grossa a seta, maior o fluxo de mercadorias. Então, nesse período aqui, nós vamos ter o quê? Os países emergentes, como o Brasil, vão enviar matéria-prima e vão receber produtos industrializados. Já os países africanos vão continuar enviando matéria-prima, vão receber produtos industrializados de baixa tecnologia, que a gente chama de baixo valor agregado. Valor agregado. O que é isso, professor? Valor agregado está relacionado a produtos, certo? Que exigem muito conhecimento na sua produção e, portanto, são muito mais caros. Apesar da quantidade de matéria-prima envolvida, o preço seja baixo. Exemplo, um smartphone. O smartphone, matéria-prima, considerando a matéria-prima aplicada na produção, nós temos o que? Sílica, minério de ferro, um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, mas muito pouquinho. Ou seja, se a gente for olhar só a matéria-prima envolvida na produção de um smartphone, mal chega aí a R$ 50 o valor. Mas por que tem smartphones que custam 4, 5, 6 mil reais ou mais? Ora, porque ele tem funcionalidades, ou seja, ele faz a sílica, que é a que compõe o chip e guardar informações, né? Que precisa estudar um bocado para conseguir fazer isso, né? Ou se você acha que é fácil, pega uma sílica aí você mesmo e faz ela guardar essas informações. Então, onde é que eu acho sílica? Vai na praia, senta a bunda na areia, sabe aquela pedrinha fosca que vai ficar grudada na tua bunda? É ela, a sílica. Repare que a sílica tem abundância no planeta, né? Agora, fazer ela guardar o seu WhatsApp é mais difícil, né? Hoje, como é que é a divisão internacional do trabalho hoje? Ora, os países emergentes enviam matéria-prima e de baixa tecnologia, ou seja, de baixo valor agregado para os países centrais ou desenvolvidos, e recebem produtos de alta tecnologia, de alto valor agregado. E a lógica também ocorre com as colônias. Então, repare que, hoje, a divisão internacional do trabalho
os países emergentes e os países subdesenvolvidos levam muito mais desvantagem frente aos países desenvolvidos no comércio internacional. Então, questãozinha aí de um vestibular tradicional para você, não é do Enem essa questão. Mas vamos lá. A questão está relacionada ao gráfico e ao texto. Né? Então, no gráfico está dizendo aí, as perfil das importações brasileiras, valor agregado, por valor agregado em 95. Então, o Brasil importou naquele período o quê? Muitos manufaturados, ou seja, produtos industrializados, semi-manufaturados, né? Quase acabados, e os produtos básicos, né? Como alimentos, por exemplo. Então, desde 2007, os produtos básicos sinalizam uma estabilização no quanto importado, apresentando pequena variação entre as entidades máxima e mínima em cada ano. Por sua vez, os produtos semifaturados após período de estabilidade começam a mostrar a tendência de crescimento. Enquanto isso, as quantidades importadas de produtos manufaturados tiveram crescimento contínuo e foram fortemente acelerados, nos quais últimos anos impulsionados pela demanda doméstica e pela forte valorização do real. A leitura das características do comércio internacional no Brasil nos dois momentos, 95 e 97, permite concluir que... Pensa aí um pouquinho, se você acerta a resposta. Pronto? Resposta letra D. Apesar da posição do Brasil na nova... Oi? Não tem nem graça, eu tava terminando de ler um negócio e eu vou Desculpa! Da próxima eu vou dar mais tempo. Tá bom, obrigado. Apesar da posição do Brasil na nova divisão internacional do trabalho, o país ainda mantém independência da importação de produtos de alto valor agregado, aqui dos manufaturados, né? Então o Brasil, olha só o tamanho da fatia, né? Então o Brasil ainda tem essa grande dependência, né? E aqui no texto 2007 ainda fala a mesma coisa, né? Enquanto isso, as quantidades importadas de produtos manufaturados tiveram crescimento contínuo, ou seja, continuam aumentando, né? Essa aqui, pessoal, está dentro daquela segunda habilidade que eu mostrei para vocês, que pede para a gente analisar o quê? Dois textos, né? Então, texto 1, texto 2. O gráfico é um texto, tá? Um tipo de texto. Então, saber interpretar e relacionar os gráficos é fundamental. Outra coisa, vocês devem ter visto aqui que na letra B fala de um termo chamado de commodities. O que é isso? Produtos de origem primária. Tá? O que é um produto de origem primária? Qualquer produto da agricultura, da mineração, do extrativismo vegetal, do extrativismo animal e da pecuária. Tá? Exemplo, pecuária, leite, mineração, minério de ferro, do extrativismo vegetal, madeira, do extrativismo animal, a pesca, da agricultura, a soja. Então, tudo isso é commodity, ok? Professor? Oi. Rapidinho. Eu estava estudando sobre a questão do petróleo. Como que fala do... Quando se fala do petróleo em geral, petróleo, carvão mineral... Ai, calma, porque eu esqueci o nome. Aí eu estava estudando sobre o xisto. Os combustíveis fósseis. E eu estava estudando sobre isso. E aí eu vi a questão do xisto no Brasil. O senhor estava falando desses commodities. E é bem pouco. Eu nem sabia que existia esse negócio de xisto. E daí é bem pouco comentado no Brasil, né? Por quê? Então, o xisto, o gás de xisto, né? Ele, na verdade, é que assim, ele é uma coisa que já nasceu errada, né? É porque, assim, na verdade, a expressão xisto, ela é própria de rochas metamórficas, certo? E em rochas metamórficas não tem petróleo. Então, mas pela estratificação, ou seja, pela divisão das rochas sedimentares, ela acaba dando uma semelhança do xisto da rocha metamórfica. Mas não é uma estratificação própria da rocha sedimentar, onde acaba formando a formação formando a formação é maravilhosa, né? Mas onde tem a formação de gases, né? Esses gases
são de origem de hidrocarbonetos e são como importantes fontes de energia também. Só que é uma coisa um pouco mais recente, né? Não é uma coisa assim tão antiga quanto o petróleo. O petróleo já tinha a ciência da existência dele desde a época do Império Romano, né? Ou dos assírios já usavam petróleo, com outra finalidade, é claro, mas usavam. Então, o xisto, ou o gás de xisto, ele tem uma importância clara, mas ainda é pouco explorado, é pouco comercializado. Quem pratica muita comercialização de gás de xisto é os Estados Unidos, né? Mas mesmo assim ele vem recebendo muitas críticas ambientais pela forma como é feita a exploração. Tem ocorrido vazamentos, contaminação de lençol freático, está dando uns problemas lá na região central dos Estados Unidos por causa disso. Mas, sim, agora, por que ele é pouco utilizado no Brasil? Acredito que está relacionado justamente ao fato dele ser recente e o Brasil está muito associado ainda às principais fontes de energia, no caso do petróleo, né? O gás natural, o Brasil tem reservas, mas é basicamente na Amazônia, muito pouco exploradas, porque a maioria do gás natural que o Brasil consome vem da Bolívia, que é o maior produtor do mundo, né, de gás natural. Então, eu acredito que seja por isso, né, mas deveria ser muito, muito mais e muito melhor explorado, né, assim como outros minerais também que o Brasil também tem em quantidade importante, mas é pouco explorado e a gente não sabe muito bem por quê. Como o famoso caso do nióbio, né? O Brasil tem a segunda maior reserva de nióbio do mundo, perde apenas para a Austrália, e o nióbio é fundamental para qualquer celular ou supercondutor, né? Ou componentes de ônibus espaciais, essas coisas. Ou seja, ele é muito caro, ele tem um preço no mercado internacional muito importante, mas por algum motivo o Brasil ainda não usufrui, não utiliza ele de forma adequada, para entender. Eu estava lendo que o xisto, o Brasil é o segundo maior lugar que existe esse negócio de xisto. É igual você falou, é na Amazônia, e eu tava para tentar descobrir, né? E eu li que no Brasil é pouco utilizado justamente por essa questão ambiental, que ele é um grande poluente das águas. E por Isso, estar na Amazônia, o Brasil corre um grande risco, né? Então é bem mais fácil para eles deixar o xisto lá quietinho e utilizar outras formas de combustíveis fósseis do que usar o xisto e poluir as águas e ficar futuramente sem algo nem para uma energia eólica, que pode ser eólica não, uma energia limpa, e pode ficar também sem tudo, né? Então, se o é, Brasil sujar a água do Brasil, eles estão complica, lascados. né? É, Assim, vocês sabem como é que é feita a extração dessas coisas? É igual não. ao do petróleo, é muito parecido. Como é que eles fazem? Eles fazem um buraco, né, a prospecção, enfia o buraquinho lá dentro. O tubo que faz o buraco, ele tem outras camadas internas. Quando ele chega onde está o gás, eles começam a sugar o gás, literalmente, para a superfície. Só que o que acontece? Se você retira o gás, você vai deixar um vácuo, né? E qual é o problema? O problema é que ocorre o que a gente chama de solopamento, ou seja, a terra ela desce, literalmente, para poder acomodar. Isso provoca pequenos tremores de terras, né? Não é normal ocorrer tremor de terra na Amazônia por causa disso. Para evitar que esses tremores ocorram, sabe o que eles fazem? Eles colocam água no lugar. Qual é o problema? O problema é que essas camadas, não raras vezes, elas estão interligadas com o lençol freático. Ou seja, a água que está entrando no lugar, ela vai ser contaminada pelo gás. E depois, ao entrar em contato com o lençol freático comum, vai contaminar o lençol freático comum. E depois, quando o cara for consumir a água do lençol freático, você já sabe o resultado. Então, você vê como é que é uma coisa complicada, né? Ai, ai. Vamos lá. Essa aqui eu vou dar mais tempo para vocês responder. O espaço mundial sob a nova desordem é um amaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos, ou seja, espaços que dominam, espaços que estão buscando
romper com essa dominação, né? Que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como é o espaço mundial contemporâneo? Novamente, um texto aí de Rogério Hasberg. O mapa procura apresentar a lógica espacial no mundo contemporâneo pós-União Soviética, ou seja, ao fim da União Soviética. Quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam a sua validade explicativa. Lembrando, primeiro mundo, os países capitalistas ricos, terceiro mundo, países capitalistas pobres, segundo mundo, que ninguém lembra dele, países socialistas. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para... Tenta aí. Pronto, professor. Resposta letra? Eu acho que é C. Não sei. Parabéns. Acertei. A influência de grandes potências econômicas, né? Aqui, ó. Olha a interpretação. Redes, potência mundial, tá com esse trachejadozinho aqui, ó. Isso é uma habilidade, interpretar mapa, né? Então aqui, ó, tem um tracejado aqui enorme entre Estados Unidos e o sul do Canadá. Na Europa, como notadamente aqui, ó, Reino Unido, Alemanha e França. E aqui no Japão. Mas, professor, eu tenho que saber a localização dos países? Tem, meu querido. Se você não souber, você já se esculhambou para responder a questão. Outra coisa aqui é o seguinte, né? Ele está usando uma projeção azimutal, vamos lembrar dela, né? Que coloca, é como se o papel estivesse no polo norte do planeta, né? A gente chama ela também de equidistante, dando a distância correta, né? Entre os lugares, né? Então aqui, ó, nós temos em hashtag aqui, ó, em jogo da velha, a semiperiferia, como é o caso do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai, né? Então, lembra lá da Divisão Internacional do Trabalho? Desenvolvidos, ou centrais, semiperiferia e periferia. Periferia é o restante, né? Estado com forte identidade cultural e área de influência da rede mundial, né? Então, aqui, ó, os Estados Unidos têm uma influência muito grande aqui na Argentina, no Uruguai, no Brasil, né? E a gente consegue perceber essa leitura também em relação aos outros países. E a rede mundial, né? Entre as áreas de influência. Então, é isso aí. Neoliberalismo. Então, eu fiquei de falar para vocês que era o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele pega o quê? O Estado mínimo. Como? Com a desregulamentação do trabalho e da economia, a abertura econômica e financeira e a redução dos gastos com educação, saúde e habitação. Isso leva ao quê? Qual que é um grande mantra dos neoliberais? Transnacionais, empresas que têm sede em um país e atuam em outro, ou seja, atrair essas empresas, supostamente para gerar emprego, e privatizações. Se você está acompanhando os jornais, deve saber que o nosso atual presidente ele chegou a emitir um decreto para fazer o estudo de privatização do SUS, né? Das unidades básicas de saúde, né? Das UBSs. Aqui no Brasil, o atual presidente, o Bolsonaro, ele não vai ser o primeiro que vai inventar isso. Quem vai começar com isso é o Collor, né? E depois vai ser consolidado com o Fernando Henrique Cardoso. Como? Com a privatização de várias empresas, como a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Usiminas, que é de Ipatinga, a Embratel, né? A antiga Telemar, que vai virar Oi. A Oi é essa empresa telefônica aí maravilhosa. Né? E o Estado, né, vai se afastar do controle, principalmente dos recursos naturais. É o caso da Vale, que era uma empresa estatal que explorava o minério de ferro, agora vai ser uma empresa privada.
Isso vai ocorrer com muitas outras empresas, né? Então, esse é o grande mantra do neoliberalismo, beleza? Mais uma questãozinha aí. Questão de um vestibular tradicional, porque às vezes você vai tentar um vestibular tradicional, então vamos lá. Na década de 1990, na América Latina, incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se neste continente por, letra A, atenuar as diferenças sociais e dependências em relação ao capital internacional, ofertando pleno emprego. Vamos lá, atenuar e diminuir. Pleno emprego é fazer com que todo mundo tenha emprego. Será? Será que ao privatizar empresas eu vou aumentar o número de emprego ou vou diminuir? Né? Interessante. Letra B. Estimular o desenvolvimento do campo social e político. Implementar uma sociedade mais justa e igualitária. Ah, que lindo. Quem dera. Né? Não dá. C. Diminuir o poder da iniciativa privada transnacional. O neoliberalismo pede para reduzir o poder da iniciativa privada? Não. É o oposto, aumentar o poder da iniciativa privada. Então não é a C. D. Ter uma base econômica formada por empresas públicas que regulam a oferta e demanda, assim como o mercado de trabalho? Não, é o Estado mínimo, a menor intervenção do Estado possível na economia. É a letra E, professor. Letra E. Instaurar um conjunto de 10 políticas econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia. É esse? Sim, sim, letra E de elefantinho. E é isso aí, vamos parar por hoje, já deu quase uma hora de aula, aliás, deu uma hora de aula. Então, se você desejar essa apresentação, basta enviar um e-mail para professorfabianomachado@gmail.com. Na próxima semana, quinta-feira, às 21 horas, iremos encerrar o Espaço Industrial Mundial com a parte 3. No mais é isso. Alguma dúvida, meus queridos? Não. Não? Não. Essa apresentação, se Deus quiser, eu vou colocar no YouTube. Então, no mais, tchauzinho para vocês e até a próxima quinta-feira. Falou. Obrigado pela presença. Obrigada.